Oi, pessoal. Olha, hoje em dia é tanto texto digital, né? Notícia, e-mail, rede social. Como é que a gente dá conta? Seria ótimo ter um jeito de, sei lá, pegar só o essencial rapidinho. Exato. E é disso que a gente vai falar hoje. Como é que as máquinas conseguem, tipo, assim, aprender a classificar textos sozinhas? Vamos mergulhar um pouco nisso, né? Em processamento de linguagem natural, PLN. Isso. E para guiar nossa conversa, a gente está usando os materiais bem legais. Tem um livro de PLN brasileiro, super completo, um artigo que fala dos fundamentos da classificação e até uma dissertação que foi fundo nas técnicas. Legal. A ideia então é descomplicar, né? Entender os passos principais de como essa mágica acontece, sem precisar ser um expert em código. Por onde a gente começa, assim, para a máquina conseguir ler um texto? Então, o primeiríssimo passo é a preparação. É tipo dar uma faxina no texto, sabe? O pré-processamento. Faxina. Como assim? A gente quebra o texto em pedacinhos, palavras, pontuação, isso é a tokenização, e depois, muitas vezes, a gente tira as stop words. Stop words, São aquelas palavras tipo ou, de, para. que aparecem toda hora. Exatamente. Elas sozinhas não ajudam muito a entender o assunto principal, né? Tem um exemplo bom na dissertação. O sopro de vento empurrou lentamente a velha porta entreaberta. Tirando as stop words, fica tipo, sopro o vento empurrou lentamente velha porta entreaberta. Já foca mais no conteúdo. Ah, entendi. Faz sentido para limpar o ruído. E a tal da radicalização, o stemming, que reduz, sei lá, empurrou, para que serve isso? Serve para agrupar palavras com a mesma raiz, né? Tipo, empurrando, empurrar, tudo vira uma coisa só pro modelo. Ajuda a generalizar. Entendi. Mas isso não pode acabar juntando palavras que não deveriam, às vezes? Criar uma confusão? Pode sim. É um bom ponto. A radicalização simplifica, mas tem esse risco, é um trade-off, né? O livro de PLN até discute isso, que a escolha dessas etapas depende muito do que você quer fazer no final. Ok, faz sentido. Mas o importante é, depois dessa limpeza toda, o texto ainda é texto. A máquina precisa de números. A gente tem que transformar essas palavras em representações numéricas. Certo. Transformar palavra em número, que significa alguma coisa. Como é que faz isso? Mágica. Quase. Uma forma clássica é o TF-DF. A ideia é basicamente dar um peso para cada palavra. Um peso. A palavra ganha pontos se aparece muito nesse texto específico, mas perde pontos se aparece em todos os textos por aí. Tipo, uma palavra comum como artigo pode não ser tão importante quanto uma palavra mais rara e específica do assunto. Ah, tá. Então o TF-DF olha mais a palavra isolada, a frequência dela e o quão única ela é. E para pegar o contexto, a relação entre as palavras. Aí entram outras técnicas, como os word embeddings. Imagina que cada palavra vira um ponto num espaço, tipo um mapa. Um mapa de palavras. É, mais ou menos isso. Palavras que são usadas em contextos parecidos, tipo professor e aluno, perto de escola, vão ficar em regiões próximas nesse mapa. Elas ganham vetores, listas de números parecidos. Vetores? Listas de números. Isso. Modelos como Word2Vec aprendem esses mapas lendo muito texto. A ideia por trás é a hipótese distribucional. Você conhece uma palavra pela companhia que ela mantém, sabe? O significado vem do uso. Faz todo sentido. O contexto dá o significado. Ok, então temos o texto limpo, representado por números que de alguma forma carregam o significado e o contexto. Como a máquina aprende a classificar mesmo? Tipo, dizer se uma notícia de esporte ou política. Geralmente, a gente usa o que chamam de aprendizado supervisionado. Supervisionado. Como assim? A gente ensina a máquina mostrando muitos exemplos já classificados. Damos milhares de notícias e dizemos, essa é esporte, essa é política, essa é economia. E o modelo, o algoritmo, aprende a encontrar os padrões nesses dados. Ah, ela aprende com exemplos. Que tipo de algoritmos fazem isso? Tem vários. Alguns são mais estatísticos, como o Naive Bayes. Ele calcula probabilidades, tipo qual a chance dessa notícia ser esporte, dadas as palavras que tem nela. É mais simples, mas funciona bem em muitos casos. E as famosas redes neurais, que todo mundo fala hoje em dia. Essas também? Elas são mais complexas, como se fossem várias camadas de processamento. Conseguem aprender padrões bem mais sutis nas relações entre as palavras, especialmente quando usamos os embeddings.
As fontes mencionam vários tipos: RNNs, LSTNs, CNNs. Cada uma tem um jeito diferente de ler a sequência de palavras. Uau, parece complexo mesmo. Mas aí, como a gente sabe se a máquina aprendeu direito? Se ela não está só decorando os exemplos que a gente deu? Ótima pergunta. A avaliação é fundamental. Não basta só ver quantos acertos ela teve, a acurácia. A gente precisa olhar outras métricas, como precisão, revocação, F1 score, para entender onde ela está errando e acertando. Métricas diferentes? Exato. E tem a validação cruzada. Basicamente, a gente separa uma parte dos dados que o modelo nunca viu e testa ele ali. A dissertação que a gente viu usa isso, a técnica de K-fold. É para ter certeza que o modelo generaliza, que funciona com dados novos de verdade. Entendi. Testar em dados desconhecidos é a prova final. E o que está rolando de mais novo nessa área? Quais as tendências? Olha, uma coisa que mudou muito o jogo foram os transformers e os modelos de linguagem grandes, os LLMs. Eles são muito bons em entender o contexto mais amplo do texto, relações entre palavras que estão distantes uma da outra. Ah, a base do ChatGPT e outras ferramentas, né? Isso, muitos deles usam essa arquitetura. E outra tendência forte são os modelos multilíngues, que já funcionam para várias línguas ao mesmo tempo. Interessante. Então, só para a gente amarrar tudo, a gente pega o texto, dá uma limpada, tokeniza, tira stop words, talvez radicaliza, transforma em números que capturam o significado com TF-DF ou embeddings. E aí usa um modelo de aprendizado supervisionado, como na Azure Base ou rede neural, que aprendeu com exemplos. E, claro, avalia tudo muito bem. Perfeito, resumiu super bem. E entender essa base ajuda a gente a sacar como funcionam várias coisas que a gente usa todo dia, né? Filtro de spam no e-mail, recomendação de notícia, até coisas mais complexas, como analisar sentimento em documento jurídico, que o livro cita como exemplo. Realmente está por toda parte. Muito legal ver como esses passos se conectam. Fico pensando aqui, se esses modelos aprendem com o texto que nós criamos, com todos os nossos jeitos de falar e até nossos vieses, como a gente garante que as classificações deles sejam justas, úteis e não acabem só repetindo preconceitos que já existem nos dados? Fica aí a reflexão, né?